convidar os queridos para abrirem as suas Bíblias, ainda no livro do profeta Isaías, que já lemos hoje, agora no capítulo 6. Esse mês de junho, caminhando dentro do nosso propósito do tema do ano, a mensagem profetizada, o tema do mês de junho é a mensagem de Isaías sobre a vinda do Messias. Sabemos que Isaías fala muito sobre isso, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nessa semana nós teremos o estudo na quarta-feira, está aí no nosso boletim, com o tema Porta-Voz Profético, à luz desse texto do capítulo 6 também. Eu farei a leitura agora para a nossa mensagem, do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 6 de Isaías, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra. Clamamos ao Senhor pela iluminação do teu Santo Espírito, que o teu povo aqui reunido nesta noite, ó Pai, ouça a tua voz, tire toda e qualquer preocupação, angústia, ansiedade, problema, que tem, ó Pai, preenchido os seus corações e as suas mentes, e que certamente impedirá de ouvir a tua voz nesta noite. Que cada um do teu povo, ó Pai, cada servo teu que está aqui nesta noite, que nos acompanha, que possa estar voltado à tua voz, à tua palavra, que de fato ela chegue ao coração de cada um. E é por Cristo, nosso Senhor amado, é que nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados, a população brasileira, segundo algumas pesquisas recentes, ela conta hoje por volta de 81% de cristãos. Dentre esses 81% de cristãos, por volta de 31% são declarados evangélicos ou se declaram evangélicos. Ou seja, quando as pessoas ela foi indagada, questionada nessas pesquisas, se ela acreditava em Deus, ela disse que sim. Se ela cria em Deus, ela diz que sim. E como essa fé baseada de alguma forma no Senhor Jesus, ou crendo também no Senhor Jesus Cristo. Daí, entender-se ser uma pessoa cristã, segundo as pesquisas. Muitos são aqueles que dizem crer em Deus, isso é um fato, e a gente sabe muito bem disso. Mas se de fato indagá-los, questioná-los, perguntá-los: ok, você acredita em Deus, mas fala-me um pouco desse seu Deus. Você realmente conhece esse Deus que você diz crer? Nós vamos ver que esse número não é bem real, se nós entendermos e termos a compreensão verdadeira do que é conhecer a Deus. Estamos longe, muito longe desse percentual de cristãos no nosso país.
se nós questionarmos a falar um pouco mais sobre esse Deus, quanto essas pessoas saberão sobre esse Deus? Ou o quanto essas pessoas saberão sobre esse Deus? E quando nós observamos também uma coisa, a relevância dessa totalidade da sociedade, 81%, se dizer cristãos, nós chegamos à conclusão que, muito provavelmente, esse dito conhecimento de Deus está equivocado. E está muito equivocado. O texto que nós lemos se encontra aí no livro do profeta Isaías. O nome desse profeta, ele tem o significado de o Senhor salva, o Senhor leva a salvação. O caráter da sua pregação foi governada completamente, e o livro, ele tem como tema principal de que é só o Senhor que salva. E também, enquanto todos e absolutamente todos os esforços humanos são demonstrados falhos quanto a salvar o povo de Deus, são vãos. Isaías era casado, pelo menos ele tinha 2 filhos, se você observar aí no capítulo 7 e 8, tem a descrição, tanto no versículo 3 do capítulo 7, quanto do versículo 3 do capítulo 8 também, fala de nomes estranhos, é verdade, para se dar para um filho, mas ele teve pelo menos esses 2 filhos. O trabalho de Isaías estava ligado diretamente com a casa real. A descendência aí de Davi. Isaías profetiza no período de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Foi um ministério longo, profícuo e desafiador, porque ele enfrentou 3 reinados, 3 reis. E como nós observamos que os reis mudavam e mudavam muito, inclusive, de um reinado para outro, certamente ele enfrentou grandes dificuldades. Mas ele enfrentou com ousadia o rei Acás. Ele teve grande influência no reinado de Ezequias. E ele sempre observou com olhos proféticos os eventos políticos da sua época. Então Isaías, ele observava, e as mensagens que a gente vê em Isaías, não era só a circunstância política atual daquele rei, mas ele sempre trazia mensagens futuras de um reinado. Alguns estudiosos vão dizer que, quando observa os escritos de Isaías, percebe que ele era um homem bastante culto, inclusive. Que Isaías, inclusive, foi chamado de o rei dos profetas. Outro detalhe é que ele também é chamado de o evangelista do Antigo Pacto, ou do Antigo Testamento, o que dá ao livro de Isaías, esse livro que ele escreveu, o nome de Evangelho do Velho Testamento. Segundo uma tradição rabínica, Isaías foi martirizado e cerrado em 2 partes, durante o reinado de Manassés. E o livro de Isaías é interessante que ele foi escrito em uma época de grande iniquidade, grande apostasia, e ele vem abordando o acontecimento dos dias de Isaías como acontecimentos futuros, inclusive. Talvez a maior parte, mais importante desse livro, seja o testemunho de Isaías do Senhor Jesus Cristo. E há um capítulo bem conhecido, que é o 53, quanto do servo sofredor, não é? O Santo de Israel, o Messias prometido. Em seus dias, Isaías viveu, e ele narra a tensão política, militar, que o território de Israel estava vivendo. E é interessante que esses eventos estavam decorrendo principalmente de um período marcado por grandes guerras e que estava sendo realizada ali entre o povo e o Egito, pelos caldeus ao leste, pelo Egito também ao sul. E nesse capítulo 6 aqui, meus queridos irmãos, mostra um episódio interessante da vida desse profeta, olhando para o comportamento dele, das suas profecias, e nós devemos, assim,
diante deste evento que ele teve, desta experiência que ele teve, eu quero tirar algumas lições com os queridos irmãos nesta noite para a nossa vida. E diante desse texto aqui que nós acabamos de ler, do capítulo 6, do versículo 1 a 8, lições que devem servir para as nossas vidas, nós que nos declaramos servos crentes, que conhecemos a Deus, que cremos no Senhor. E diante dessas lições, destacar algumas evidências, ou diante deste evento na vida de Isaías, destacar algumas evidências de quem de fato conhece a Deus. Não são de pessoas que declaram para uma pesquisa que conhece, não são de pessoas que se dizem cristãos. E quando nós olhamos as circunstâncias e evidências da sua vida, nós percebemos outra resposta, que não esta audível dos lábios dessas pessoas. E a primeira evidência, meus queridos irmãos, que devemos observar aqui, de quem de fato conhece a Deus, sente-se seguro, mesmo em época de insegurança. Vejam o versículo 1 do que nós lemos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Meus amados irmãos, esse versículo 1 diz que o rei morreu. Uzias havia morrido. O reinado de Uzias durou por volta de 27 anos e foi marcado pela bondade do rei. Esse reinado foi marcado pela prosperidade, foi marcado pela segurança, pelo desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas, econômicas. E foi um reinado grandemente próspero. Durante este período, Judá obteve vitória sobre os filisteus, sobre os árabes, amonitas, edomitas, e ainda ele fortificou Jerusalém. Ou seja, o reinado de Uzias foi um reinado abençoador para a vida do povo. Uzias também promove grande desenvolvimento na agricultura, no comércio, mas agora ele havia morrido, conforme o texto, versículo 1 diz. Depois de longos anos, e agora? Muitos devem ter pensado, o que vai acontecer? Quem subirá ao trono? Quem substituirá Uzias? E quem subir ao trono vai dar continuidade a todo o trabalho que ele realizou? Como vai ficar a segurança nacional? Os nossos inimigos não vão nos invadir? As nossas esposas e crianças não vão ser levadas cativos? Nós não seremos mortos? Como os inimigos vão reagir quando souber Uzias morreu? É a hora de invadirmos aquele povo. E as incertezas eram muitas. E certamente deve ter gerado no coração daquele povo grande insegurança por não saber quem governaria aquela nação. Meus irmãos, no meio desse acontecimento e de toda essa insegurança, Isaías conhecia o rei. Isaías convivia com a casa real. Os possíveis candidatos ao trono, inclusive, ele sabia bem quem era. Alguns estudiosos vão dizer que possivelmente Isaías era primo de um rei. Era um nobre Isaías. E ele conhecia muito bem os meandros do palácio. E como funcionavam as políticas quando um rei morria. Os conchavos, os acordos. Mas no verso 1, diz que Isaías vê assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê a sala real, não do palácio, mas a sala real celestial, o trono celestial,
com o Senhor dos senhores governando, reinando sobre o céu e reinando sobre a terra. E a palavra que Isaías usa quando se refere a Deus aqui, Senhor, é Adonai, a palavra proibida de se dizer pelos judeus, de ser dita. Adonai. O significado de Adonai descreve Deus como governador e último de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. Todos os reinos estão sujeitos a Adonai. Todos os reinos são governados por Adonai. Quando um povo se esquece de que Deus é Adonai, desaparece desse povo a verdadeira adoração, inclusive. Porque ao invés de adorar aquele que está acima de tudo e de todos, podem substituí-lo por outros reis ou por outros senhores. Meus irmãos, hoje Deus continua a governar a vida dos seres, de todos os seres humanos. Isso significa que Adonai é a manifestação do governo absoluto de Deus, do governo soberano de Deus, desde os poderes mais baixos até os mais altos do universo. Isaías vê o rei exercendo as suas funções. Deus reina sobre Jerusalém, reinava sobre o seu povo, mas não só sobre o povo de Israel. O Adonai reinava sobre todos os povos. No momento em que ele estava vendo o trono vazio do seu povo, uma lacuna naquele reinado, ele contempla, no verso 1, o templo celestial cheio das vestes do Senhor. No verso 3, ele vê a terra cheia da glória do Senhor. No verso 4, ele enxerga a casa cheia de fumaça, que também simboliza a presença do Adonai, do Senhor. O trono terreno, meus amados irmãos, pode estar vazio, o celestial não. Judá pode estar sem um rei humano, mas não está sem um governador divino, o que controla tudo e todos. Diz o profeta: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Em 1 Reis, no capítulo 1, quando Davi está na hora da sua morte, algumas pessoas percebem isso e então logo começam as conspirações. Conspirações políticas para ver quem ocuparia o lugar de Davi no trono. Adonias, um dos seus filhos, ele faz conchavos políticos com algumas pessoas na tentativa de ocupar o trono do pai. Do outro lado vinha Batseba com Natã, trabalhando em prol da ascensão de Salomão ao trono de Israel. E se olharmos bem para a história, nós veremos que este comportamento não é típico só desse episódio, ou de poucos episódios, não é algo isolado. Foi assim naquele momento, foi em outros momentos e vai ser para sempre. As pessoas sempre procurarão dar um jeito para colocar aquelas que eles desejam no lugar que eles desejam, para governar da forma que eles desejam. Mas não é assim que funciona. E nós sabemos muito bem quem é que coloca, quem é que institui e destitui reis. Quem é que elege e que deporta ou impeachment presidentes, governadores? Nós sabemos muito bem. E dentro dessas circunstâncias, meus queridos, toda vez que o trono está vazio, significa articulações humanas para colocar um governo desejável. E, infelizmente, na grande maioria dessas articulações corruptas e diabólicas. Isso nós sabemos que não é aprovação de Deus. E nesse contexto, o que gera na vida do povo? Insegurança.
Nós estamos vivendo numa época em nosso país que muitos estão inseguros porque é um ano político. Porque é um ano que teremos eleições para a presidência, governadores, deputados estaduais, federais e senadores. A cúpula do governo do nosso país. E o povo, em muitas situações, ficam inseguros. E agora, o que será? Quem será? Como será o ano que vem? Sempre, quando a cadeira está vazia, gera insegurança, mas ao mesmo tempo gera também os ardis dos conchavos. E a pergunta, meu amado, que eu faço a você é: o que pode estar trazendo insegurança para a sua vida? Aqui a circunstância do povo era a falta de um governador, de um rei, e que gerava toda aquela situação. Mas são tantos problemas e dificuldades na nossa vida que talvez seja a sua família que está trazendo insegurança para você. Infelizmente. Talvez seja o relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa que está gerando insegurança no seu coração, com seus filhos, com seus pais. Meu irmão, saiba claramente que independente da situação que esteja trazendo insegurança para a sua vida, Deus está no controle, porque Ele está sentado no alto e sublime trono que governa tudo e todos, inclusive a sua vida. Talvez o seu problema e a insegurança seja na área econômica, e muitos usando, inclusive, isso para não ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, por achar que vai faltar na sua casa, inseguro de ter o que comer ou cumprir com as suas obrigações. Lembre que aquele que é dono de tudo, que tem tudo nas suas mãos, é o Deus que está assentado no trono da sua vida e que te sustenta. Paulo, escrevendo a Filemão, ele diz claramente a Filemão que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não fique inseguro. É Deus. Meus irmãos, quem conhece a Deus de verdade tem que se sentir seguro, independente das circunstâncias que nós vamos viver, porque nós perceberemos que a nossa vida não está ao léu, não está à sorte dos outros, dos nossos governantes, das pessoas que são falhas, mas sob um Deus que está governando tudo, sentado soberanamente em seu alto e sublime trono. Quem governa a nossa vida não é nenhum ser humano, não era Uzias que estava governando o povo de Deus. Por mais poderoso que seja como um rei, mas é o Senhor dos exércitos que governa a nossa vida. As evidências de quem conhece a Deus é sentir-se seguro, mesmo em momentos de insegurança. É confiar no Senhor, mesmo em momentos que pareçam completamente adversos. Nós nos asseguramos ou nos seguramos no Senhor, nosso Deus. Meus amados irmãos, uma segunda evidência na vida daqueles que conhecem a Deus é conhecer a si mesmo. No versículo 5 vai dizer assim: então disse Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos Isaías sentindo na pele a implicação de verdadeiramente conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. De fato, ter uma experiência com Deus, uma experiência real, absoluta, de ver os meus olhos vir ao Senhor. Nesta profecia que ele recebe.
E na sua visão, ele ainda ouve os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo. Ou seja, os anjos louvando a Deus com toda a reverência, reconhecendo quem é esse Deus. Ele diz: e agora então? Quem sou eu? Talvez eu nunca tenha dito isso, que o Senhor é santo, santo e santo. Naquele momento, talvez Isaías estivesse dizendo assim: ai de mim, Senhor. É em contraponto ao que os serafins estavam dizendo, santo, 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 ele estava dizendo: pecador, pecador, pecador sou eu, Senhor. Ai de mim, porque agora meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Quem conhece a Deus sabe que precisa da graça e da misericórdia de Deus, pois tem a consciência dos seus próprios pecados. Sabe muito bem quem é, da sua condição de indigno, de imerecedor de qualquer benefício, se não for pela intercessão do Senhor Jesus Cristo. Da manifestação do amor de Deus, quem pode dizer: Deus me ama porque eu tenho algo de bom? Deus me escolheu e me chamou porque eu fiz alguma coisa boa. Quem pode dizer isso? Quando nós olhamos para a Bíblia, alguns episódios, como o de Gideão, nós percebemos isso de alguém que, uma evidência ou evidências de que alguém que conhecia a Deus. Gideão, no seu chamado, viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. O anjo que Gideão havia visto. Em Juízes, diz a palavra no capítulo 13, versículo 22, disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. E aqui, meus amados irmãos, era a epifania, ou a aparição de Deus, de uma forma que não o Deus, Pai eterno, soberano, o fazia, mas de outros meios visíveis. Imagine, será que o ser humano tem condições de estar face a face com o Senhor com toda a sua glória? Pecadores como nós somos? Jamais. No século XVI, surge um movimento que certamente vocês já ouviram falar e muito, a gente já ensinou aqui na igreja e cita o humanismo, pregando o endeusamento do homem. O homem sendo o senhor da sua vida e o senhor do mundo, o centro do mundo. E não existe nada mais contrário à palavra do Senhor do que isso. O homem olhar para si e dizer: eu sou um Deus, eu sou o Senhor de mim, Senhor da minha vida. No século XIX, nós vemos Nietzsche, então, que hoje é festejado como fundador da escola da morte de Deus. Dizia ele: o velho Deus está morto. E ele cria o super-homem, dominador e capaz de resolver todos os seus problemas. Quem acredita que é bom demais, que é autossuficiente, de verdade não conhece a Deus. E precisa urgentemente encontrar-se com Ele. Meus amados irmãos, vocês sabiam que o cemitério está cheio de gente que achava que o mundo não continuaria sem eles? Nossa vida não há lugar para orgulho nem para vanglória. Tem muito marido maltratando a sua esposa, achando que ela não encontrará outra pessoa melhor que ele. Tem muita esposa humilhando o marido porque acha que o marido não encontrará outra pessoa melhor do que ela. Você sabe o que eu estou dizendo, não é? Tem muita pessoa que acha
que o patrão não vai encontrar outro funcionário melhor do que ele. Eu nunca vi alguém morrer e o mundo parar. Eu nunca vi alguém morrer e a empresa fechar. Algumas vezes o dono, né? Porque aí fecha porque é o dono. Mas nem assim às vezes. Então não se considere tão bom assim. Porque talvez dure a sua lembrança uma semana. No máximo na sua casa, quem saiba. Se a esposa te amar muito, pode durar talvez uns 6 meses ou um ano. Não imagine que você é tão bom assim, que o outro não sobreviverá sem você. Você está enganado. Lembre-se disso. O cemitério está cheio de gente que morreu achando que o mundo não iria continuar sem ele. Cheio. E o mundo não parou. Quem conhece a Deus de fato sabe quem conhece a si mesmo. E se nós conhecemos a nós mesmos, a gente vê que miserável nós somos, pecadores, indignos. E é você que conhece o seu coração muito bem, mais do que eu. Então não se torne um rei, um Deus, no trono da sua vida, nem no trono da vida de ninguém. Porque todos nós somos substituíveis na vida de outras pessoas. Graças a Deus que nós não somos substituíveis na graça de Deus. Porque Ele te separou e te escolheu, e o seu lugar, lembra, Jesus foi preparar lugar para nós, Ele está lá, o seu lugar é seu, ninguém vai te substituir. Muitas vezes filhos substituem os próprios pais, quanto mais as outras coisas. Evidências de quem de fato conhece a Deus. Se sente seguro mesmo em momentos de insegurança. Conhece a si mesmo. Ai de mim, Senhor. O que o Senhor está fazendo comigo? Eu estou vendo, pecador que sou, chamado pelo Senhor, eu vou morrer. Mas há uma terceira e última evidência. A pessoa que de verdade conhece ao Senhor, ela tem uma vida consagrada ao serviço do Senhor. O versículo 8 diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem gosta de achar a trindade na Bíblia, está aí a trindade também, tá bom? Quem há de ir por nós, diz Deus. E então Isaías imediatamente diz: apesar do que eu sou, eu estou aqui, Senhor. Envia-me a mim. Nessas palavras, eis-me aqui, envia-me a mim, há uma profundidade muito maior do que nós podemos imaginar, meus irmãos. É muito maior do que nós imaginarmos um chamado para o ministério da palavra missional. É muito mais profundo do que simplesmente profetas que foram levantados para pregar a palavra. Apóstolos, evangelistas, pastores. É muito mais do que chamado de mestres. Podemos ver aqui uma renúncia dos próprios planos feitos para a sua própria vida por parte de Isaías, que até aquele momento ele estava seguindo para viver o plano de Deus. Há uma deixa voluntária, um deixar voluntário do profeta aqui. Não foi uma imposição. Veja que, inclusive, no chamado de Isaías, Deus não diz assim: vem cá, Isaías, eu vou te enviar. O versículo 8 diz que o Senhor diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías se apresenta e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
deixou voluntariamente o seu projeto de vida para viver uma vida nos moldes do propósito do Senhor. Aqui eu creio que Isaías esteja abrindo mão de muitos de seus planos anteriores. E inclusive, como eu disse, vivendo numa família sem dúvida alguma abastada, vivendo no contexto do palácio, deixando todas aquelas regalias, porque ele queria obedecer e reconhecer o senhorio do Senhor do universo. Isaías, ele, mesmo sendo nobre no seu nascimento, talvez vivendo um contexto de vida regalada, próspera, ele não pensa duas vezes em dizer: eu estou aqui, Senhor. A resposta de Isaías, ela foi rápida. Ela não teve que ir consultar o pai, nem a mãe, nem fazer uma reunião com os amigos para saber o que eles achavam do seu chamado. Simplesmente, ele se apresenta diante de Deus. Por quê? O simples fato de agora, de fato, ele conhecer a Deus. E conhecer de verdade, profundamente, gera no coração de Isaías o desejo incontrolável de servir ao Senhor e ao seu reino. Meus amados, guarde essa expressão, esta frase que eu vou dizer para vocês nesse momento. Deixe de lado o chamado nesta figura ministerial que muitos têm, até quando olha para o chamado de Isaías. Consagração é uma resolução que não tem medo de sacrifício. Você consagrar-se ao Senhor é uma decisão que você toma que não lhe traz medo de sacrifícios que você fará. Quando Jesus Cristo nos chama, nós não temos que considerar o que nós temos, a nossa vida pregressa, a nossa família. Quando Jesus Cristo nos chama, nós não temos que considerar se vamos viver com mais ou com menos, se vamos ter mais amigos ou menos amigos, se vamos festejar mais ou menos. Porque a consagração é uma resolução, é uma decisão que não tem medo do sacrifício que nós teremos que fazer adiante. E nós muitas vezes temos que abrir mão, sim, de muitas coisas. E outra coisa, antes de nós orarmos: Senhor, venha o teu reino, nós devemos orar: Deus, que o meu reino vá. Leve o meu reino. Leve o meu trono. E que o teu trono seja o centro da minha vida. E que o seu reino venha sobre a minha vida. A pessoa que diz conhecer Deus tem que se entregar e viver completamente para a glória dele. Independente quem seja. Todos aqueles que são chamados pelo Senhor Jesus Cristo, mesmo que ela esteja fadada a dificuldades na sua vida, lutas, rejeição familiar, ela não pode medir, ela não pode ter medo, ela simplesmente tem que se apresentar diante do Senhor. Se não for desta forma, a sua decisão está fadada, não a perder a salvação, porque nós não cremos nisso, mas a ter uma vida cristã xoxa, sem relevância, sem alegria, sem sal, sem gosto, sem luz. Nós podemos dizer que essas palavras de Isaías no versículo 8 é a coroação das evidências de quem conhece a Deus. Eu conheço a Deus, e essas palavras dele coroa tudo, de fato, esse conhecimento de Deus se apresentando completamente a ele. Por isso que nós ouvimos algumas expressões hoje que não dá para entender mesmo. Nossa, hoje em dia nós temos tantos desigrejados. Meus amados, quem se consagra ao Senhor sente o desejo de servir ao Senhor. Quem recebe o chamado do Senhor sente o desejo ardente de fazer diferença no reino de Deus.
Essa história de que eu creio em Deus, eu sou crente, eu sou evangélico, e o cara não quer saber do reino de Deus, que é a igreja nessa terra, que é o corpo de Cristo nessa terra, não bate com o que a Bíblia ensina. Talvez precisam ser, como eu disse recentemente, eu acho que no discipulado, nós precisamos fazer um trabalho de evangelização na vida dessas pessoas. De evangelização. Porque o tempo que ele teve na igreja, muitos deles, eles não conheceram a Deus. De verdade. Meus amados irmãos, quero perguntar a vocês, será que nós temos vivido entendendo que o Senhor é soberano e por consequência disso temos paz em nosso coração e segurança em nosso coração? Você entender que não é a morte de um rei, não é a tirada ou a colocada de um presidente, a eleição e sei lá, que vai mudar a direção da sua vida. Você entende isso? Traz segurança para o seu coração isso, apesar do que podemos enfrentar? Será que nós temos visto que realmente nós somos? E conhecendo a cada um de nós, próprio nosso coração, nós temos dado graças a Deus pelo amor dele derramado e a misericórdia sobre as nossas vidas, porque nós somos desgraçados de fato? E Senhor, muito obrigado, porque de fato, por mim eu já estaria no inferno. Você tem entendido isso? Será que nós não temos vivido dizendo que conhecemos ao Senhor, ao mesmo tempo distante do serviço do Senhor? Às vezes vindo à igreja de qualquer forma, entrando e saindo de qualquer forma, e o reino de Deus está aí. A obra de Deus está nas suas mãos para ir adiante, e simplesmente você faz como se não fosse com você. Se nós conhecemos a Deus mesmo, nós precisamos ter no nosso coração o fogo do desejo de servir a Deus no seu reino. E eu quero deixar para os irmãos, para a vida de vocês. Primeiro, confie que Deus é soberano e Ele cuidará de você. Sua segurança não está na empresa que você trabalha. Quem lhe sustentará na sua velhice não é a aposentadoria que você recebe do INSS. Ou qualquer outro tipo de governo deste mundo que vai te sustentar. Por isso, não confie sua vida em nenhum, ou não entregue a sua vida nas mãos de nenhum deles. Outra coisa, saiba que você é pecador e é incapaz de fazer a vontade de Deus por si mesmo. Não pense de si mais do que convém, como diz o apóstolo Paulo. Não acredite que você é melhor do que as outras pessoas. Não viva como se fosse o essencial para o mundo. Não gere arrogância no seu coração, porque isso só te levará a cada vez mais a desgraça e a um poço profundo. Cuidado. E em terceiro e último lugar, sirva ao Senhor com tudo o que você é e com tudo o que você tem. Consagre ao Senhor toda a sua vida e tudo o que você tem. Se de fato você conhece a Deus, o que está lhe impedindo de servir ao Senhor com a sua vida? O que está faltando para você consagrar toda a sua vida? Não áreas particionadas da sua vida, mas toda ela. O que tem impedido de você investir recursos no reino de Deus? De poder contribuir, como a gente tem dado tanta ênfase, em missões, no avanço do Evangelho? O que tem impedido, afinal de contas? Qual é o rei que está governando a sua vida financeira?
Cada dia que passa, meus amados, parece que está ficando mais difícil, não sei se vocês observam isso, requerer, sabe o quê? O tempo dos crentes para fazer a obra do Senhor na igreja. Cada dia que passa está ficando mais difícil para requerer o tempo dos crentes, dos filhos de Deus. Lembra, eu conheço a Deus, eu creio em Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para me salvar, desses que conhecem a Deus verdadeiramente, para dirigir as atividades da igreja, para participar das atividades da igreja, nem vai ter nenhuma obrigação, só estarem presentes. Como é que eu declaro com a minha vida que eu conheço a Deus? Quais são as evidências que aparecem? Se nem o meu tempo eu prefiro dar para a Netflix do que para dar para uma reunião de oração, para a leitura da Bíblia, para uma oração dentro de casa. É contraditório essa vida. É hipocrisia viver assim. Não pode ser desse jeito. São algumas evidências na vida daqueles que conhecem a Deus. Que Deus, de fato, possa nos desafiar, como a palavra dele o faz sempre, constantemente, para que, de fato, nós, como servos do Senhor, como Isaías ali foi chamado para o reino de Deus, para o serviço no reino de Deus, servir ao Senhor. Porque é através da nossa vida que Deus será glorificado nesse mundo e conhecido. Quem irá por nós? Quem irá por nós? Amém? Louvado seja o Senhor. Quero convidar os queridos presbíteros para compor a mesa do Senhor Jesus Cristo.